Olá pessoal! Bem-vindos ao meu canal, onde eu trago conteúdo sobre tecnologia, e hoje vou falar sobre um assunto que muita gente adora: processadores. Se você é um entusiasta de computadores, certamente sabe que os processadores são a espinha dorsal de qualquer sistema. E, se você quer ficar por dentro das novidades e descobrir qual é o melhor processador para suas necessidades, então você está no lugar certo. Mas antes de começarmos, quero pedir para você curtir este vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário abaixo sobre o que você achou do assunto abordado. Assim, você não perde nenhum dos nossos vídeos e ainda nos ajuda a criar mais conteúdo de qualidade. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre processadores. Unidade Central de Processamento, CPU. A Unidade Central de Processamento, CPU, é o componente mais importante do computador, também conhecido como cérebro da máquina. É responsável por executar as instruções do software e realizar operações matemáticas, lógicas e de controle. A CPU é composta por dois elementos principais, a unidade de controle e a unidade lógica e aritmética. Unidade de controle. A unidade de controle é responsável por controlar o fluxo de dados entre a CPU e outros componentes do computador. Ela interpreta as instruções do software, determina a ação a ser executada e controla o acesso à memória e aos dispositivos de entrada e saída. Unidade lógica e aritmética. A unidade lógica e aritmética é responsável por realizar operações matemáticas e lógicas, incluindo adição, subtração, multiplicação e divisão. Também é responsável por operações lógicas, como AND, OR e NOT. Velocidade da CPU. A velocidade da CPU é medida em GHz, e representa o número de ciclos de clock que a CPU pode executar por segundo. Quanto maior a velocidade da CPU, mais rápido o computador pode executar operações. Arquitetura da CPU. A arquitetura da CPU pode ser do tipo CIS, Complex Instruction Set Computing, ou RISC, Reduced Instruction Set Computing. A arquitetura CIS é usada em CPUs mais antigas e permite que as instruções executadas pela CPU sejam mais complexas, mas mais lentas. Já a arquitetura RISC é usada em CPUs mais modernas e permite que as instruções sejam mais simples e rápidas. Overclocking. Overclocking é uma técnica usada para aumentar a velocidade da CPU, permitindo que ela execute mais ciclos de clock por segundo. No entanto, isso pode levar a problemas de estabilidade e aquecimento excessivo, o que pode danificar o processador e outros componentes do computador. Resfriamento da CPU. O resfriamento da CPU é essencial para evitar que ela superaqueça e danifique outros componentes do computador. Isso pode ser feito por meio de um dissipador de calor e um ventilador, que ajudam a dissipar o calor gerado pela CPU. Conclusão. A CPU é o componente mais importante do computador e é responsável por executar as instruções do software e realizar operações matemáticas, lógicas e de controle. Entender como a CPU funciona e como ela interage com outros componentes do computador é fundamental para realizar manutenção e diagnóstico de problemas. Existem vários processadores excelentes no mercado atualmente, e a escolha do melhor processador para o seu uso depende muito das suas necessidades e orçamento. Dito isso, aqui estão algumas opções de processadores em ordem de custo-benefício. 1. AMD Ryzen 5 5600X. Este processador de 6 núcleos e 12 threads é um dos mais populares no mercado atualmente. Com sua velocidade de clock de 3.7 GHz, 4.6 GHz em turbo, é uma excelente escolha para jogos, edição de fotos e vídeos, e outras tarefas exigentes. Seu preço é de cerca de $300. Esse processador é ideal para jogos, já que a maioria dos jogos atualmente não faz uso de mais do que 6 núcleos. Ele também é adequado para tarefas de produtividade, como edição de fotos e vídeos, graças à sua alta velocidade de clock e ao número de threads disponíveis. O Ryzen 5 5600X também possui um cache L3 de 32 MB, que ajuda a melhorar o desempenho em tarefas exigentes. Além disso, ele é compatível com a tecnologia PCIe 4.0, que oferece um desempenho ainda maior em relação à geração anterior de PCIe.
Outro ponto positivo desse processador é que ele é muito eficiente em termos de energia, com um TDP, Thermal Design Power, de apenas 65 watts. Isso significa que ele não esquenta muito e não exige um sistema de resfriamento complexo. Em resumo, o AMD Ryzen 5 5600X é uma excelente escolha para quem procura um processador de alto desempenho que ofereça um bom custo-benefício. Ele é ideal para jogos e tarefas de produtividade, e sua eficiência energética garante que ele possa funcionar de forma estável e silenciosa em uma ampla gama de sistemas. 2. Intel Core i5 11600K, com 6 núcleos e 12 threads. O i5 11600K da Intel oferece desempenho de alta qualidade em jogos e tarefas de produtividade, com sua velocidade de clock de 3.9 GHz, 4.9 GHz em turbo. Seu preço fica em torno de $270. O Intel Core i5 11600K é um processador de 6 núcleos e 12 threads, que opera em uma frequência base de 3.9 GHz e pode alcançar uma frequência de turbo de 4.9 GHz. Ele faz parte da 11ª geração de processadores Intel e utiliza a arquitetura Cypress-Cove, que oferece um desempenho significativamente melhor do que as gerações anteriores. Assim como o Ryzen 5 5600X, o Core i5 11600K é uma excelente escolha para jogos e tarefas de produtividade. Ele é capaz de lidar facilmente com aplicativos que exigem muito do processador, como editores de vídeo e software de renderização, graças à sua alta velocidade de clock e ao número de threads disponíveis. O Core i5 11600K também possui um cache L3 de 12 MB, que ajuda a melhorar o desempenho em tarefas exigentes. Ele é compatível com a tecnologia PCIe 4.0, que oferece um desempenho ainda maior em relação à geração anterior de PCIe. Outro ponto positivo desse processador é que ele possui uma GPU integrada Intel UHD Graphics 750, que é capaz de executar jogos e aplicativos menos exigentes sem a necessidade de uma placa de vídeo dedicada. Isso pode ser útil para quem quer economizar dinheiro e não precisa de um desempenho gráfico de ponta. Em termos de eficiência energética, o Core i5 11600K tem um TDP de 125 watts, o que significa que ele pode ser um pouco mais exigente em termos de resfriamento em comparação com o Ryzen 5 5600X. Em resumo, o Intel Core i5 11600K é uma excelente escolha para quem procura um processador de alto desempenho com um bom custo-benefício. Ele é ideal para jogos e tarefas de produtividade, e sua GPU integrada pode ser útil para quem não precisa de um desempenho gráfico de ponta. 3. AMD Ryzen 7 5800X, com 8 núcleos e 16 threads, o Ryzen 7 5800X é uma excelente escolha para tarefas que exigem muitos núcleos, como edição de vídeo e renderização. Seu preço fica em torno de $450. O AMD Ryzen 7 5800X é um processador de 8 núcleos e 16 threads, que opera em uma frequência base de 3.8 GHz e pode alcançar uma frequência de turbo de 4.7 GHz. Ele também utiliza a arquitetura Zen 3, que é a mais recente da AMD e oferece um desempenho significativamente melhor do que as gerações anteriores. Esse processador é uma excelente escolha para quem precisa de um desempenho de processamento de alto nível em tarefas de produtividade, como edição de vídeo e modelagem 3D. Com seus 8 núcleos e 16 threads, o Ryzen 7 5800X pode lidar facilmente com tarefas mais pesadas, além de ser uma excelente opção para jogos que exigem mais do processador. O Ryzen 7 5800X também possui um cache L3 de 32 MB, que ajuda a melhorar o desempenho em tarefas exigentes. Assim como o Ryzen 5 5600X, ele é compatível com a tecnologia PCIe 4.0, que oferece um desempenho ainda maior em relação à geração anterior de PCIe. Em termos de eficiência energética, o Ryzen 7 5800X tem um TDP de 105 watts, o que é relativamente eficiente para um processador de 8 núcleos. No entanto, ele pode exigir um sistema de resfriamento mais robusto para evitar o superaquecimento.
Em resumo, o AMD Ryzen 7 5800X é uma excelente escolha para quem precisa de um processador de alto desempenho para tarefas de produtividade, além de ser uma excelente opção para jogos que exigem mais do processador. Seu alto número de núcleos I3, além de seu cache L3 grande, garantem um excelente desempenho em tarefas pesadas, enquanto sua eficiência energética razoável torna uma boa escolha para sistemas de alta performance. 4. Intel Core i7 11700K, com 8 núcleos e 16 threads, o i7 11700K é uma opção potente para jogos e tarefas de produtividade. Sua velocidade de clock é de 3.6 GHz, 4.9 GHz em turbo, e seu preço fica em torno de $400. O Intel Core i7 11700K é um processador de 8 núcleos e 16 threads, que opera em uma frequência base de 3.6 GHz e pode alcançar uma frequência de turbo de 5.0 GHz. Ele faz parte da 11ª geração de processadores Core da Intel, que apresentam melhorias significativas em relação às gerações anteriores. O Core i7 11700K é uma excelente escolha para quem busca um processador de alto desempenho para jogos e tarefas de produtividade que exigem muito do processador. Com seus 8 núcleos e 16 threads, ele é capaz de lidar facilmente com tarefas mais pesadas e oferece um desempenho excepcional em jogos que exigem muito do processador. Além disso, o processador possui um cache L3 de 16 MB, que ajuda a melhorar o desempenho em tarefas exigentes. Ele também é compatível com a tecnologia PCIe 4.0, que oferece um desempenho ainda maior em relação à geração anterior de PCIe. Em termos de eficiência energética, o Core i7 11700K tem um TDP de 125 watts, o que é relativamente alto para um processador de 8 núcleos. No entanto, ele pode ser resfriado com facilidade utilizando coolers comuns no mercado. O Core i7 11700K também é compatível com as placas-mãe Intel Série 500, o que significa que a atualização para esse processador pode exigir uma atualização da placa-mãe. Mas, em contrapartida, as placas-mãe mais recentes trazem benefícios, como a compatibilidade com a memória RAM DDR4 mais rápida, que podem ajudar a melhorar o desempenho geral do sistema. Em resumo, o Intel Core i7 11700K é uma excelente escolha para quem busca um processador de alto desempenho para jogos e tarefas de produtividade que exigem muito do processador. Seus 8 núcleos e 16 threads, juntamente com seu cache L3 grande, garantem um excelente desempenho em tarefas pesadas. No entanto, seu consumo de energia relativamente alto pode exigir um cooler mais robusto e uma placa-mãe mais recente para garantir a melhor performance. 5. AMD Ryzen 9 5950X. Este processador é uma opção de alto desempenho com 16 núcleos e 32 threads. Se você precisa de uma quantidade significativa de núcleos para tarefas exigentes, como edição de vídeo e renderização, este é uma excelente escolha. Seu preço fica em torno de $800. O AMD Ryzen 9 5950X é um processador de 16 núcleos e 32 threads, que opera em uma frequência base de 3.4 GHz e pode alcançar uma frequência de turbo de 4.9 GHz. Ele faz parte da 5ª geração de processadores Ryzen da AMD, que apresentam melhorias significativas em relação às gerações anteriores. O Ryzen 9 5950X é um dos processadores mais poderosos disponíveis no mercado atualmente e é uma excelente escolha para quem procura o melhor desempenho possível em tarefas que exigem muito do processador, como edição de vídeo e jogos de alta resolução. Com seus 16 núcleos e 32 threads, ele é capaz de lidar facilmente com tarefas extremamente exigentes. Além disso, o processador possui um cache L3 de 64 MB, o que ajuda a melhorar o desempenho em tarefas exigentes. Ele também é compatível com a tecnologia PCIe 4.0, que oferece um desempenho ainda maior em relação à geração anterior de PCIe. Em termos de eficiência energética, o Ryzen 9 5950X tem um TDP de 105 watts, que é relativamente alto para um processador de 16 núcleos. No entanto, ele pode ser resfriado com facilidade utilizando coolers comuns no mercado.
O processador também é compatível com a maioria das placas-mãe 4 existentes no mercado, o que torna a atualização para esse processador mais fácil para aqueles que já possuem um sistema baseado em AMD. Em resumo, o AMD Ryzen 9 5950X é uma excelente escolha para quem busca o melhor desempenho possível em tarefas que exigem muito do processador, como edição de vídeo e jogos de alta resolução. Com seus 16 núcleos e 32 triais, juntamente com seu cache L3 grande, ele é capaz de lidar com facilidade com tarefas extremamente exigentes. No entanto, seu consumo de energia relativamente alto pode exigir um cooler mais robusto e uma fonte de alimentação adequada para garantir o melhor desempenho. Lembre-se, estas são apenas algumas opções de processadores em ordem de custo-benefício, e a escolha do melhor processador para você depende do seu uso específico e do seu orçamento. Espero que tenham gostado desse vídeo sobre processadores. Se você gostou, não esqueça de deixar um like para nos ajudar a alcançar mais pessoas interessadas no assunto. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo e clique no botão de inscrição para não perder nenhum vídeo novo. E se você tiver alguma dúvida ou comentário, deixe aqui embaixo na seção de comentários, que eu farei o possível para responder a todos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostam do assunto para que possamos crescer juntos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.